Oi, gente, namastê. Passando aqui para fazer a previsão da semana, caso o meu gatinho de escorpião, o Gris, permita, que ele tá aqui meio que querendo atenção. Parece que ele sentiu que eu ia fazer a previsão e já se encostou aqui, tá interessado na minha pulseira. Então não é para mexer na pulseira da mamãe. Vamos lá, segunda-feira, dia de bola de neve em relação a questões emocionais em relacionamentos. Então, por exemplo, o Gris, a mamãe precisa passar algumas coisas para as pessoas. Vamos deixar a mamãezinha, por favor. Isso, se comporta, se comporta. Escorpião, né, gente? Ele é escorpião com 8 pontos de água, não sei quantas coisas no escorpião. Então, imagina, signo fixo, aquela coisa assim, né? Cismou, finge que tá disfarçando, daqui a pouco vai vir pegar de novo. A bola de neve que eu falo é quando a gente fala uma coisa e aquilo gera uma reação em outra pessoa, e muitas vezes uma situação que estava quieta, que estava tudo bem, por conta dessa bola de neve vai gerando uma reação em cadeia. Na segunda-feira existe uma tendência a isso acontecer. Pode ser uma atitude sua, pode ser uma coisa que você falou, mas que aquilo às vezes é um palito de fósforo, que daquele palito de fósforo surgem outros problemas e depois fica difícil de parar aquela bola de neve que já cresceu e virou um negócio gigantesco que começou com um negocinho assim, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com... Tem uma frase que eu amo que fala assim, que o diabo mora nos detalhes. Ele tá destruindo minha pulseira. Porque muitas vezes um detalhezinho, uma coisinha mal colocada, uma coisinha que machuca alguém, uma coisinha que é dita de um outro jeito, gera uma reação na outra pessoa se fecha, ou a outra pessoa também reage, e aquilo, ó, depois para segurar e para controlar nem sempre é possível e fácil. Terça-feira, feriado aqui em São Paulo, é um dia muito bom para você cuidar mais de si, da saúde, da mente, é um dia que as pessoas podem estar mais inteligentes em relação à necessidade de cuidar da saúde mental e da saúde física, né? Tem muitas pessoas que não percebem a importância disso e só vão cuidar quando perdem, ficam focadas em outras coisas da vida, rotina, dinheiro, trabalho, enfim, uma série de coisas e acabam não prestando atenção que no fundo, sem a saúde mental, sem a paz mental, sem a paz emocional, sem uma harmonia, sem você entender o porquê do seu estresse, o porquê da sua infelicidade, o porquê da sua ansiedade, o porquê da sua insônia, você vai atabalhoando-se a si mesmo e também as pessoas que convivem com você, porque quando a gente não se cuida, quando a gente não para e olha para dentro e tenta trabalhar as nossas questões internas, a gente acaba trazendo problemas também para os nossos relacionamentos. E aí depois os relacionamentos não dão certo e a gente fica, ai, mas eu não dou certo com ninguém, né? Mas aí também você não tá dando certo nem com você mesmo, como é que você vai querer dar certo com outro? Complicado, né? Dia 10 de julho é um dia de alerta vermelho, quarta-feira, onde as pessoas podem estar com mais mau humor. Porém, é um dia de muita fé, onde as pessoas podem estar sentindo uma fé maior, acreditando mais em si mesmas, falando, não, eu vou fazer isso aqui, é isso mesmo, vamos lá. Então, se tem alguma coisa que você precisa vibrar no positivo, de não, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer, esse é um dia que você vai estar com essa energia. E aí aproveita para não vibrar nessa energia do mau humor, né? Porque quando a gente fica mal-humorado, a gente atrai coisas piores. Sabe quando a pessoa fica com aquela nuvenzinha de tempestade que parece que vai chover o tempo inteiro? Porque quando começa uma coisa, outra já vai gerando e vai virando aquele negócio, e aí você fica com pensamentos negativos, né? Pensamentos negativos, pensamento só em problema, faz com que você não saia do problema. Esses dias eu vi uma pessoa comentando, um cara que fez meu cabelo, a última vez que eu dei uma mexida na cor do meu cabelo, Lucas, beijo pra você, Lucas. E eu vi ele colocou uma coisa no stories dele que eu achei muito legal, que quanto mais você foca em problemas, mais você fica dentro dessa energia de problema, porque às vezes a pessoa quer resolver um problema, só que ela só fica pensando naquilo, e ela joga toda a energia para aquilo, e aí consequentemente ela não consegue respirar, ela fica só nessa energia e acaba que nem resolve o problema, e ainda acaba gerando outros problemas na vida dela, porque ela só foca, ela fica com
um hiperfoco naquilo. Então, muito cuidado com o hiperfoco em problemas, em negatividade, em reclamação, porque se deixar, se a gente entra nessa vibração, complica a coisa. Inclusive, tem florais maravilhosos para trabalhar isso. Eu uso alguns com muito sucesso aqui com os meus pacientes, e eu mesma, se eu percebo que eu tô começando a ficar numa vibe de isso aqui não tá dando certo, e eu percebo que eu não tô com tanta fé, que eu não tô com tanta positividade, ó, eu tomo floral, gente. Eu tomo floral já tem 30 anos. Aliás, eu me tornei terapeuta floral pelo mesmo motivo que eu me tornei astróloga, porque eu vi que funcionava, eu vi que as coisas aconteciam, eu vi na prática. Eu sou muito empírica, gente. Eu tenho 7 pontos de terra no mapa, então eu sou do tipo que experimentei, gostei, quero. Astrologia experimentei desde os 7 anos, que foi quando eu comecei a entender que existia essa história de astros influenciando a nossa vida. Graças a Deus eu tive uma avó maravilhosa, sagitariana, do dia 12 de dezembro, que já fez a passagem, que amava astrologia e conversava muito disso comigo quando eu era pequenininha. E uma tia geminiana, gerente de banco, que era a louca da astrologia, isso há 30 anos atrás, que tinha já um monte de livro de astrologia técnico, de astrólogo profissional, e que eu ficava lendo aqueles negócios desde criança. Não pensava em ser astróloga, gente, te juro. Mas quando eu vi, de tanto estudar, de tanto amar, de tanto ver que funcionava, quando juntou com a alquimia, a coisa dos florais, poder trabalhar as questões do mapa, eu falei, that's it. Acho que eu nunca contei isso pra vocês. Alguém já conhece essa historinha que eu contei agora? Porque não é sempre que eu falo dela. Acho que foram poucas vezes que eu comentei o que aconteceu comigo, como eu cheguei nessa história de ser astróloga, alquimista, essa junção toda. Qualquer dia depois eu conto como foi que a medicina chinesa entrou nisso e eu fiz as minhas 2 pós de medicina chinesa. Como isso ajudou no resto. Quinta-feira, gente, dia de terminar o que você não está mais interessado, que você não está colocando mais energia, e que não está colocando energia porque não é para ser. Muitas vezes você desanima com uma coisa, pode ser uma tarefa de trabalho, pode ser até um trabalho mesmo, pode ser uma amizade, você não tem mais vontade de conversar, você não tem, porque aquilo não tem mais afinidade, porque aquilo perdeu o link. E nesse caso não adianta a gente ficar forçando, porque fica um clima esquisito, né? A gente sente que não é verdadeiro, que tem alguma coisa ali que perdeu a liga. Sexta-feira, dia 12 de julho, é o melhor dia da semana, tá, gente? É um dia para você encontrar pessoas, sair, se relacionar. É um dia ótimo para namorar também, para encontros com várias pessoas, e encontros culturais também são bem-vindos. Sábado, dia 13 de julho e domingo, vou falar meio que junto, porque é um final de semana de se tomar muito cuidado com clareza na comunicação. No sábado, às vezes as pessoas vão falar uma coisa e os outros vão entender outra coisa, e aquilo às vezes já começa a trazer um ruído de comunicação. E no domingo se deve tomar muito cuidado com diplomacia, com falar de um jeito mais rude, mais áspero, e até com críticas que você vai fazer ao outro, fazer de um jeito muito delicado, com cuidado. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu já fiz alguns programas com ela, que é a Kátia Fonseca. Muita gente me conhece da época que eu trabalhava na Gazeta e que eu fazia previsão com ela. E ela gostava de falar uma coisa, ela é aquariana, né? Muito direta, assim, serucida e tal, que aquarianos normalmente são bastante. E ela falava umas coisas, eu gostava muito de fazer a previsão com ela, e a gente tinha um axé muito bom juntas, e ela falava uma coisa que eu aprendi com ela, isso, que não é o que, é como. Então, dependendo do que você quiser falar, você pode falar tudo. Mas tem um que, né? Mas tem o como. E muitas vezes também a pessoa estar preparada para aquilo, para você de repente não acabar gerando um efeito contrário daquilo que você gostaria, tá? Lado positivo de domingo é que é muito bom para pessoas que querem se transformar. Então, se tem alguma coisa em você que você está incomodada, que você sabe que você quer transformar, mas que você está enrolando e não transforma aquilo, é um momento bom para você ir atrás, fazer as coisas acontecerem e gerar uma transformação. E vamos agora para a frase da semana. 28 de abril. Olha, quem ficou até o final,
Eu quero saber quem gosta de ver. Eu quero, antes de perguntar para vocês falarem uma frase aqui, que eu faço sempre, eu quero que vocês me falem se vocês gostam que eu leia no final essa frase da semana e se faz sentido para vocês, tá? Conversem aqui comigo, por favor, porque eu quero entender. Porque às vezes eu falo, será que eu faço só a previsão? Mas eu vejo que vocês gostam, eu vejo que vocês comentam. Então, me passem um feedback a respeito disso. Esse dia 28 de abril aqui eu já vi que é, como eu gosto de dizer, porrada positiva. Porque às vezes algumas verdades doem. Não é fácil oferecer a outra face quando alguém lhe bate, seja física ou verbalmente. Vocês concordam com isso? Que não é fácil? Eu concordo, gente. Tem que concordar que não é fácil. Não vou dizer a palavra que é o oposto de fácil, porque eu não gosto de falar, porque senão você atrai. Mas realmente não é fácil. A reação imediata é devolver o tapa. Mas é aqui que as reações devem ser observadas com o maior cuidado e onde é preciso pôr em prática o autocontrole e o desapego. Então, a frase, vamos lá, quem ficou até o final. Pratico o autocontrole e o desapego. E é muito desapego do ego aqui, né, gente, colocando uma parte, porque o ego, quando ele se sente ofendido, ele quer, de certa maneira, dar o troco, né? Ele fala, também não vou deixar barato. Então, o desapego eu vejo muito nesse sentido, o autocontrole emocional e o desapego do ego. Porque o ego vai falar assim, pô, essa pessoa tá aqui, não sei o que, tá me tirando, vai, você não se enxerga, né? Dá vontade de você virar pra pessoa, você não tem espelho, não, se enxerga aí. Então, a gente precisa ter um desapego para olhar a agressão do outro com neutralidade. Não é fácil, porque você precisa controlar tanto o emocional quanto o ego, e o ego, ele é pentelhinho, a gente sabe. Então, a frase, pratico o autocontrole e o desapego. Então, quem ficou aqui até o final, escreve aí, por favor. Pratico o autocontrole e o desapego. Mesmo que você já tenha respondido ao que eu perguntei, que eu tô na dúvida se vocês gostam aqui. As almas que ainda não aprenderam a ter autodisciplina vão bater de volta, com a mesma força que receberam e vão se sentir justificadas por agirem assim. E vão se perguntar por que existe tanto caos e tanta confusão no mundo. Elas estão tão cegas que não conseguem perceber que só podem esperar que o mundo mude depois que elas próprias tiverem começado a mudar de atitude e amar seus próximos como a si mesmas. Lindo, absolutamente lindo. Quanto mais amor e boa vontade houver, mais rapidamente virão as mudanças. Mas tudo começa em você. Portanto, quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo as mudanças começarão a ocorrer à sua volta e pelo mundo. Por que não começar a fazer alguma coisa a respeito agora? Então, para quem já revidou e não conseguiu dar outra face, peçam perdão, se desculpem perante ao alto e não façam mais e aprendam a lição. Puxa, não podia não ter entrado nessa energia da raiva, do julgamento, da agressividade. Da próxima vez vou me segurar. Fica a lição. E para quem tá pensando em revidar, olha que ótimo. Você consegue segurar o seu karminha e pensar, não vale a pena. Deixa a pessoa brigar sozinha, deixa a pessoa criar karma sozinha, que eu vou me proteger aqui e vou jogar pro alto. É isso aí, gente. Namastê. Boa semana para vocês.